Ele tem só 6 anos e vende livros para alcançar esse objetivo. Estou aqui com os pais do Murilo, que vão contar um pouquinho mais para a gente desse sonho e vão apresentar para a gente esse pequeno aqui, que eu já fiquei encantada com ele. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, e você? Tudo bem. Então, mãe, eu quero que você conte um pouquinho para a gente, ali, esse papel de mãe, como é que foi a respeito de descobrir que o Murilo poderia ter o autismo? Quando ele tinha 7 meses de vida, né, ele batia muito a cabeça na parede. Aí um dia eu conversei com a pediatra, ela falou pra mim: olha, Jennifer, mais pra frente vamos investigar Asperger, né? Naquela época se falava muito em Asperger, mas passou, ele foi evoluindo. Na verdade, ele começou com outras estereotipias, a gente não notou muito. E quando ele tinha de 4 para 5 anos, uma situação assim me chamou muita atenção, que era o caminho de casa. A gente sempre fazia o mesmo caminho para o parque. Teve um dia que eu precisei fazer um caminho diferente e ele entrou numa crise. Ele não curtiu o lugar favorito dele, que era ali no Tarquínio. Ele só ficava falando: eu preciso voltar, eu preciso passar por aquele portão, não pode ser assim. Aí eu conversei com meu esposo, falei: olha, a gente precisa procurar uma ajuda porque não tá certo. Aí teve outras situações que eu comecei a investigar também. Conversei com a pediatra encaminhou a gente pro neuro. O Murilo já era grande, falava, se comunicava bem. Ele mesmo fez perguntas pro Murilo. Então a gente fechou um diagnóstico. Depois de um tempo, ele pediu uma avaliação neuropsicológica, inclusive com a Luzia, que estava aqui semana passada. A gente passou com ela e aí a gente fechou o diagnóstico de autismo e superdotação. Então o Murilo tem dupla excepcionalidade. E como é que foi, Antônio, para vocês, esse papel de pai e mãe, a questão de saber desse diagnóstico e lidar com ele? Na verdade, a gente sempre praticou uma criação neurocompatível, né? Então, nós sempre tivemos um jeito diferente de lidar, de criar os nossos filhos. E a gente percebia que o Murilo era uma criança um pouco complicada, difícil. A gente tinha que ter um jeito meio peculiar para, né, para conviver com ele, saber os caminhos para poder conversar com ele, né? E aí, depois do diagnóstico, a gente passou a ter mais cuidado. Não é fácil, não é simples. Então, tudo que você vai falar para o seu filho que tem o TEA, né, o transtorno de espectro autista, você precisa pensar bem. Então, às vezes as palavras estão na ponta da língua, mas a gente dá uma freada, porque a gente pode desencadear uma crise, né? E então, pelo fato de a gente já ter tido essa criação neurocompatível, a gente otimizou, né? Então a gente tem que pensar muito bem antes de falar com o Murilo, pensar tudo, porque ele é uma criança que não esquece de nada. Tudo que a gente promete, a gente precisa cumprir. E a gente vai cada vez mais tendo mais experiência, se especializando, conhecendo sobre o assunto, porque é muito importante, né? Nós éramos leigos, então a gente só imaginava que o Murilo era uma criança difícil. E hoje a gente sabe, a gente tem um diagnóstico, então isso é muito importante. E que os pais que vivem essa experiência conheçam, estudem, né? E se especializem porque quem tem a ganhar é só a criança, né? E legal isso, né, Jennifer, que vocês dois estão vindo aqui, enquanto os pais, para mostrar para os demais pais que às vezes ficam com aquele medo, com aquele receio. Poxa, meu filho tem esse diagnóstico, como é que vai ser a questão da socialização, como é que vai ser a educação, com tudo isso bacana para vocês passarem o exemplo de vocês, né? Exatamente, é muito importante essa união da família, não só da família, mas de todos que estão presentes na vida da criança, que eles precisam ter um jeito diferente de conversar, que vão ter algumas situações que eles não vão poder agir, né, igual eles agem com outras crianças, mas que no final é só amor, porque quando eles se encantam com alguma pessoa que eles gostam de verdade. A socialização realmente é um pouco complicada, eles têm as suas preferências. Na escola, por exemplo, ele só socializa com os alunos da sala dele, mas a gente tem um conjunto com a escola para fazer, né, tentar essa socialização com os demais alunos. Não é fácil, mas a gente está sempre na busca. E eu vou pedir para você até me ajudar com umas perguntas para a gente fazer com o Murilo, que eu fiquei sabendo que ele sabe de muita coisa, enfim, pra você me ajudar para ele responder para a gente essas perguntas, para ele mostrar todo esse lado dele para a gente. Pode ser, sim. Pode fazer. Pede para ele que dele responde para a gente. Murilo, vou te dar um microfone daí, tá bom? Quantas cidades tem o Paraná? 399. Murilo, qual a capital do Paraná?
Curitiba. Agora uma mais difícil. Qual a distância da Terra até o Sol? 149 milhões. Qual a distância da Terra até a Lua? 384.400. Amor. E como é que foi a questão desse sonho que ele começou a falar para vocês, de ir para Marte, de fazer esses livros, de vender? Conta um pouquinho mais pra gente disso tudo. O Murilo ele fez uma atividade na escola, né, que era para ele conhecer, onde ficava o autor do livro na capa, um nome para identificar. E aí ele fez o trabalhinho, ele escreveu o livro dele e ele escreveu uns 4 assim. A hora que eu peguei para ver tinha começo, meio e fim. Aí eu conversei com ele, falei, Murilo, tem começo, meio e fim, vamos montar? Aí a gente montou e aí eu passei pro computador, falei, vamos vender um PDF, né? Ele falou, não quero, eu quero que você imprima os livros para vender. Falei, tudo bem, vamos ver as possibilidades, né? Aí a gente foi atrás, imprimiu os livros e hoje em dia ele sai vendendo nas praças, ele monta a barraquinha dele na frente da casa da Bisa e ele mesmo vende, ele recebe e ele explica o porquê do livro. E como é que é a sensação de pai? Estava mostrando o livro aqui, pode alcançar para mim? Que daí a gente vai mostrando enquanto você vai contando essa questão de ver do seu filho ter desenvolvido esse livro, enfim, como é que é lidar com tudo isso? E digamos assim, até um exemplo lindo que ele está fazendo. Sim. Às vezes a gente não consegue que a ficha caia, né? Porque é uma situação que a gente não espera, né, passar. E como a gente sabe, a gente vê que o nosso filho é muito inteligente, a gente, às vezes, durante o passar dos dias, a gente não consegue... É até difícil falar, é emocionante, sabe? Porque é uma criança diferente, é uma criança que dá muito amor pra gente, que leva carinho pra dentro da nossa casa, leva amor. Então, assim, é um motivo de orgulho e é só o começo da excelente carreira que ele vai ter, porque assim, eu até gostaria de dar um recado para os pais. Pai, se o seu filho, ele tem uma impulsão por consumir, se o seu filho faz birra, não é uma criança que gosta de comprar, investiga, porque a criança sofre, essa criança está sofrendo. E você imagina o seu filho sofrendo, com certeza você deve sofrer mais. Então investiga, leva o seu filho, passa com o neuro, porque quem tem a ganhar é só ele, tanto no presente quanto no futuro. Se você começar o tratamento, se você já prevenir, o seu filho só tem a ganhar. Com certeza ele sofre, o Murilo sofre. Quando a gente não consegue ir pelos caminhos e conversar da forma que precisa, ele sofre com isso, a gente acaba sofrendo mais. Então, é um conselho que a gente deixa para os pais. Não existe birra, não existe uma criança consumista. E isso precisa ser investigado para a criança ficar bem, para ela não sofrer. Porque eles não têm culpa de sofrer. Com certeza. Que lindo, viu? Obrigada por vocês terem vindo aqui no programa, contar um pouquinho da história de vocês, do Murilo também, para as pessoas adquirir o livro dele. Será que ele consegue falar para a gente uma mensagenzinha para as pessoas comprarem o livro dele, para ele realizar esse sonho? Aonde compra? O livro compra na Shopee, no Tarquínio e na Neva. É uma bicicleta com uma plaquinha e daí lá vai estar os livros. Eu vou estar andando com os livros lá no Tarquínio, da minha avó, na Bisa e também na Neva. A gente sempre avisa antes no Instagram e no TikTok aonde a gente vai estar, porque depende de onde ele quer ir vender. E aí a gente vai e a gente tá sempre por lá. Então tá bom, gente. Vou deixar aí, tá mostrando pra vocês o Instagram da Jennifer. A gente estava exibindo anteriormente, até pra vocês terem mais informações, saber para adquirir o livro, enfim.